vamos iniciar a nossa aula. Nós estamos na lição número 3, capítulo 2 da epístola de Paulo a Timóteo, ok? O título é A Oração e o Culto Público. Nesse capítulo, Paulo vai tratar aí de 3 assuntos, mas todos os 3 assuntos têm a ver com a oração. A primeira parte nós vimos na semana passada, né? A primeira parte ele trata a oração, e em seguida, que nós vamos ver hoje, da continuidade, ele vai tratar do comportamento no culto público, ok? O texto, o verso-chave da revista, e a revista que a gente está utilizando, né, vocês têm aí, é essa aqui, né, Timóteo e Tito, as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, e o texto, o verso-chave é Eclesiastes 5:1. Quando você for ao santuário de Deus, ou seja, quando você for ao templo, quando você for à igreja, seja reverente. Então é um alerta, né? A gente tem que se comportar com reverência no santuário, na casa de Deus. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema aqui hoje. Ele continua: quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Então ele está dizendo que é importante ouvir, estarmos atentos à palavra de Deus quando estamos no santuário. Só para a gente recordar rapidamente aí o que nós vimos a semana passada, nós pegamos lá o capítulo 2 de 1 Timóteo e analisamos os 7 primeiros versículos. Eu coloquei ali 8, mas na verdade nós analisamos os 7 primeiros versículos de Timóteo. Lá Paulo fala que nós devemos orar por todos. Quando nós orarmos, devemos lembrar de todos nas nossas orações. Ele mostra lá maneiras de orar, que nós devemos orar em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele falou sobre os tipos de oração, que tem oração que é para agradecer, outra para interceder, outra para suplicar. Ele fala para orar pelas autoridades, que nós devemos orar por aqueles que têm autoridade sobre nós. E aqui eu mencionei que quando a gente fala autoridade, não é só a autoridade máxima, né? Não é isso. Qualquer pessoa que esteja acima de nós é uma autoridade. Então na igreja, o pastor é uma autoridade. No lar, o marido é uma autoridade, né? No trabalho, o chefe é a autoridade. Então, eu destaquei isso porque alguns, quando leem isso, pensaram: a gente tem que orar só pelo presidente do país, tem que orar só pelos políticos. Não é isso, né? O que é dito lá é autoridade. Então, qualquer pessoa acima de nós é uma autoridade. E nós devemos orar por essa pessoa, porque quem está acima de nós tem uma certa influência na nossa vida. Aí ele fala sobre a qualidade do cristão. Ele menciona lá piedade e honestidade. Fechou ali, né, o E. Então, o homem quando ora, a pessoa, o ser humano quando ora, ele deve orar crendo que Deus vai responder. Ele deve orar tendo um comportamento correto diante de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais também sobre isso hoje. E ele encerra, né, esse assunto, pelo menos, dizendo: só Jesus é o mediador. Não tem ninguém, né, que nós devemos pedir, não tem ninguém que nós devemos solicitar algo. O único mediador é Jesus. Então nós temos acesso
livre a Deus hoje por meio de Jesus. Isso é um resumo aí do que a gente viu, os 7 primeiros versículos do capítulo 2 da carta de Paulo a 1 Timóteo. No verso 8 ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Então ele vem falando aí, vem explicando que é importante, não existe um lugar especial para a oração. Tem um hábito hoje, né, em algumas igrejas, eu vou para o monte orar. Não precisa isso, né? Pode orar na cozinha, na sala, no banheiro, no ônibus, no metrô, no carro dirigindo, né? Então, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. De que forma? Levantando mãos santas. Já vamos explicar aí o que ele quer dizer com isso, né? Sem ira, sem discussões. Tem versões que usam a palavra sem contendas, e outros ainda sem animosidade. É a mesma coisa, né? Sem discussão, sem provocar confusão, sem provocar atrito. Então vamos ver um pouquinho aí o que ele quer dizer com isso. No Antigo Testamento, né, a primeira coisa que a gente tem que destacar aí, o culto público ele era bem detalhado. Se você ler lá no Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, você vai ver que havia recomendações claras e específicas. Como devia ser, como se comportar, como deveria ser a vestimenta, né? Então existia sim uma postura adequada, ok? Algumas igrejas, algumas denominações, eles têm dito que tudo bem, se é para Deus, pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu queria que essas pessoas mostrassem isso para mim na Bíblia, porque quando eu leio lá o Velho Testamento, eu vejo instruções claras, detalhadas. Aí eu coloquei aqui, né? Se você acredita que o culto a Deus pode ser para o seu prazer, sem regras, eu aconselharia não, né? Conselho, se fosse bom a gente vendia, né? Deveria ler Êxodo 36 até Levítico 19. Pega a sua Bíblia lá e lê Êxodo 36 até Levítico 19. Você vai ver a riqueza de detalhes, como Deus trata o culto público. Ele descreve tudo lá, como se comportar, o que devia ser, como devia ser os utensílios, quais eram as vestes dos sacerdotes. Então é bem detalhado. O que significa isso? Que Deus não quer qualquer coisa. Isso precisa ficar claro na nossa mente, porque existe um pensamento pós-moderno que prega que tudo bem, se é para Deus, é para Jesus, não tem regra, tudo vale, né? Posso ir de qualquer jeito, posso me comportar de qualquer maneira. Não é isso que eu vejo nestes textos aqui. Lê também o livro de Malaquias, né? O livro de Malaquias inteiro, Deus está reclamando com o povo porque eles tinham relaxado, vamos dizer assim, lá no culto, no modo de adorar a Deus. Deus está bravo com eles. E o interessante é que eles ainda discutem com Deus. Se você ler lá em Malaquias, o povo vai falar: mas nós não estamos indo adorar o Senhor, nós não estamos oferecendo sacrifício, como quem diz: não está bom do jeito que a gente está fazendo, né? E Deus fala com o povo, reclama do povo. Então, se você acredita que o comportamento na casa de Deus, que o culto público não tem regra, não tem nada, dá uma lidinha lá, né? Pega de Êxodo 36 até Levítico 19 e lê o livro de Malaquias. Nós vamos falar bastante sobre isso aí, né?
Bom, na igreja primitiva, né, havia uma atitude judia para orar. Nós não podemos esquecer que a igreja primitiva ela tem uma forte influência do judeu, ok? E como os judeus oravam? Eles gostavam de orar de pé, eles ficavam em pé com as mãos abertas para cima. Esse era o comportamento. Numa reunião, num culto, onde havia judeu, imediatamente quando se dizia vamos orar, eles se levantavam e adotavam essa postura, ok? Esse era o costume que os judeus oravam. Edson, então você está dizendo que isso é regra? Não, não estou dizendo nada disso. Estou explicando aqui como era o comportamento, para você entender por que ele fala que levantando mãos santas. Por quê? Isso aqui não é uma regra. Vai orar, tem que fazer isso. Não, é que o judeu fazia isso. Então ele está dizendo, se você está assumindo essa atitude, esse comportamento, que a sua mão seja santa, que a sua vida esteja sendo uma vida santa. Porque não adianta nada você fazer isso e você está com ira, você está com contenda, você é briguento, você tem ódio, não vai adiantar nada. Ok? Por isso, devido a esse costume que o Paulo está dizendo, quando vocês orarem, orem em todo lugar, em qualquer lugar, mas levantando mãos santas, sem ódio, sem ira, sem discussão no seu coração. Então, aquele que ora, se o comportamento judeu era esse, ele está falando, então, levantem mãos limpas, mãos santas. Não há verdade no homem que ora e sai a sujar a mão com coisas impuras. O que ele quer dizer aí? Com comportamentos incorretos. Não adianta no culto, no templo, você chega lá, ora, como diz aí, dá uma de santinho, e quando você sai, você tem um comportamento incorreto. Por isso que ele está dizendo, levantem mãos santas. Que não significa aí que é uma regra, que tenha que ser dessa maneira. Tem gente que gosta de orar de joelhos, tem gente que gosta de orar sentado, mas o texto é que se refere a isso devido ao costume da época do judeu. Ok? Observação, ele fala, sem ira. Ok? Aquele que ora não deve ter ira no seu coração, ele deve ser uma pessoa perdoadora, que ofereça perdão. O Paulo está dizendo, não adianta você orar se o seu coração está cheio de ira, de ódio, de amargura. Então, que utilidade tem a sua oração? Porque a mensagem é que nós devemos ter humildade, mansidão, paz. Então ele está dizendo, orem sem ira. Então, primeiro tem que orando, pedindo a Deus para que limpe esse coração de ira, para poder a oração continuar, poder orar me perdoando e limpando qualquer ódio, qualquer... A nossa primeira oração, então, deveria ser a oração de súplica. Uma súplica a Deus, para que Ele nos desvie, apague, tire de nós essa ira e que nos ajude a perdoar, a perdoar qualquer coisa que haja entre eu e alguma outra pessoa. Várias vezes, Jesus, quando Ele fala nos Evangelhos, Ele sublinha o fato que a gente não pode esperar receber o perdão de Deus enquanto a gente guarda rancor, inimizade. A mensagem de Jesus sempre foi o perdão, sempre foi o amor. Falei aqui na semana passada, pessoal, que quando a gente faz isso não significa concordar, é diferente. Não quer dizer, eu concordo, eu aceito o que a pessoa faz. Não é disso que a gente está falando. O que nós estamos falando é
Nós sabemos que a pessoa tem aquele comportamento, mas a nossa atitude por ela não é de ódio, não é de rancor, é de amor, é de perdão. Isso não significa que a gente vai dar a mão para ela e sair fazendo o que ela faz. Não é isso. Mas nós vamos perdoá-la. Nós não vamos ter ira contra essa pessoa, raiva contra essa pessoa. Porque se a gente tem isso no coração, não adianta a oração. Aí ele fala, aquele que ora não deve orar tendo discussão, contenda, animosidade. A palavra que ele utiliza aqui do grego é dialogismos, que pode significar tanto contenda como dúvida, ok? Então, às vezes ela é traduzida como aquela pessoa que provoca confusão, discussão, mas ela também pode significar dúvida. Eu oro, mas eu não estou acreditando muito não, né? Se você está orando sem crer que Deus vai responder, então o que adianta orar? Para que você está orando? É só um formalismo religioso? Eu não acredito, né? Então, se o homem ora sem crer realmente que a oração tem um propósito, sua oração então não tem valor nenhum. Quando nós oramos, nós devemos ter a confiança plena que Deus escuta e responde às orações. Claro que não é no nosso tempo, né? Nós hoje somos todos apressadinhos, queremos tudo rapidinho, tudo na hora, né? E Deus tem o tempo dele, né? Tem o tempo correto em que Ele vai responder. Tem gente que ora 20, 30, 40 anos pela mesma coisa e fica lá aguardando. Um dia Deus responde. Então Paulo, no verso 8, ele fala um versículo com os homens. E aí ele ocupa o resto dos versículos, do 9 até o 15, para falar com as mulheres, né? Grande problema aí, né? Só que não vamos falar aí só com as mulheres. Embora Paulo esteja se dirigindo a elas, nós devemos considerar que no mundo pós-moderno existem alguns comportamentos que eram atribuídos antes somente a mulheres, mas que hoje também são atribuídos aos homens. É um texto complicado, que provoca discussões, controversos, né? As mulheres gostam de pular essas partes aqui da Bíblia, né? Vamos analisar aí com calma, ver o que Paulo quer dizer. Existem aí diversas opiniões a respeito. Alguns dizem, por exemplo, que esse texto deve ser aplicado ao contexto da época, né, ao comportamento da época, à cultura da época. Eu também acredito nisso, mas eu acredito também que se está na Bíblia é porque tem alguma coisa para nos ensinar, né? Se nós começarmos a separar, olha, esse texto aqui é para aquela época, então não serve para nós. E esse aqui, não, esse aqui serve para nós. Aí vai ficar meio estranho, né? Aí vai parecer que nós estamos escolhendo o que nos interessa. Então o que interessa para mim, opa, beleza, isso aqui a gente aplica hoje. E esse aqui, não, esse aqui era aquela época lá, era diferente, era outro assunto. Eu particularmente não creio nisso, né? Se você pesquisar o assunto na internet, se você conversar com os teólogos, você vai ver que tem bastante divisão aqui, é um monte de opiniões diferentes. Aí eu fico com aquela opinião que se está na Bíblia, é para nós, né? Porque a Bíblia não é um livro de história, né? Não é isso. Não é que nem pegar um livro da história do Brasil e eu leio. Não é isso o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é nos educar, nos corrigir, nos ensinar, nos doutrinar. Então eu leio esse texto
como sendo um texto que também deve ser aplicado para nós nos dias atuais. Relembrando da aula passada, lá no verso 2, o Paulo está falando com toda piedade e honestidade. Piedade é eusebei, né? Traduzido. O que é? Descreve uma atitude mental de quem respeita o homem, honra a Deus e se respeita a si mesmo. Olha, nós estamos no mesmo capítulo, ok? Então nós não podemos isolar e ignorar. Observando o que Paulo já disse no verso 2, o nosso comportamento no culto público, quando oramos, é de, primeiro, piedade. Então, o que significa essa palavra quando o sujeito lá naquela época, no ano 100, ele leu esse texto e falou, bom, isso aqui quer dizer que na minha cabeça eu tenho que respeitar o homem, o meu semelhante. O homem aqui no sentido de humanidade, tá? Não quer dizer respeito ao homem, é a humanidade, tá? Homem ou mulher. Então essa palavra é respeito ao homem, honrar a Deus e respeito comigo mesmo. É isso que ele quer dizer, ele usa aqui eusebei, piedade. Quando a gente lê assim, sem analisar, piedade, a pessoa piedosa é aquela pessoa bondosa, humilde. Não é isso, ok? Tranquilo? Guarda isso aí na cabeça, porque isso aí tem a ver com o restante, né? Atitude de respeito para com o meu semelhante, honrando a Deus e respeitando a mim mesmo. Qual outra palavra? Honestidade que ele usa, que é seinos, do grego. Significa aquele que nunca esquece a divindade de Deus, nem da dignidade do homem. É o homem que possui uma atitude correta, homem ou mulher, tá? Homem aqui no sentido de humanidade. Possui uma atitude correta para com Deus e os homens. Então a gente sempre tem que lembrar desse versículo 2, tá bom? Pessoa que respeita o semelhante, honra a Deus, respeita a si mesmo, ele possui uma atitude correta para com Deus e para com os homens. Ok? O capítulo trata inteiro de um assunto, então a gente não pode esquecer isso. Então, quando eu vou falar agora daqui para frente, você sempre tem em mente o seguinte: eu estou honrando a Deus, eu estou respeitando o meu semelhante, eu estou respeitando o meu próprio corpo, a minha atitude é uma atitude correta para Deus e com os homens? É isso que eu tenho que me perguntar quando eu vou ler esses versículos que a gente vai ler agora. Senão a gente vai fazer confusão, a gente vai ficar naquela, eu acho isso, eu acho aquilo, ok? Vamos para a base do achismo e aí não vai funcionar. E fica naquela, cada um faz o que quer, cada um por si, Deus para todos. Ok? Então guarde, tenha em mente o que significa essas palavras que o Paulo vem falando aí no verso 2, ok? Bom, primeira coisa, né? Você sabe que empresas podem exigir que seus funcionários vistam uniformes, ok? Então, para aquelas pessoas que dizem, na igreja está tudo certo, está tudo sendo liberado, está tudo tranquilo. A gente tem que ver que no mundo existem regras, né? A aeromoça tem lá seu uniformezinho. A aeromoça não pode pôr um shortinho, uma bermudinha, uma camiseta regata e ir lá fazer seu trabalho no avião. Eu nunca vi, certo? Elas estão lá, têm um comportamento, têm um uniforme. Assim outras. Eu coloquei aqui só fotos de mulheres, né? Mas homens também, né? O porteiro de um prédio, né? Uma pessoa que está como segurança num shopping,
Então o que eu quero dizer? Existem regras. Em muitos lugares existem regras. Então eu acho muito estranho quando uma pessoa crê que na igreja não tem regra. Né? Se lá no mundo, lá nas pessoas que não estão honrando a Deus, não estão preocupadas com o seu semelhante, elas adotam regras, por que não na igreja? Na igreja tudo bem, né? Parlamentares, por exemplo, eles devem usar trajes adequados. Aqui a foto, ó, né? Trajes adequados das mulheres e dos homens, né? Então, uma regra lá no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado. Não deveria nem ser assim, porque lá aceita tudo, né? E aqui tem regra lá disso aí. Então nós temos regras. Então todos os lugares têm regra. Essa semana, por coincidência, eu estava vendo uma reportagem e no fórum, né? Na frente do fórum havia lá um pessoal que aluga roupa. Eles ganham dinheirinho alugando roupa. Por quê? Porque a pessoa chega no fórum para uma audiência de chinelo e de bermuda e de camiseta e ele é barrado. Segurança não deixa ele entrar. Então tem aquele pessoal que fez aquele comércio na frente do fórum. Eles vendem lá roupa, camisa, gravata, calça, e ele ganha um dinheirinho, ele aluga lá, né, por hora. Então, regra, né? Você não pode chegar lá no fórum de chinelão, shortão, e lá, você não vai entrar, né? E por que você pode vir na igreja desse jeito? Se quando você vai no fórum, você vai ver uma pessoa, um homem, Nossa, né? Ele é uma autoridade, tá? Mas ele é um homem. Ué, e por que para chegar na presença de Deus eu posso chegar de qualquer jeito? Né? Porque se eu sou um senador ou um deputado eu tenho que me trajar convenientemente? E porque na presença de Deus no culto público eu posso adotar qualquer vestimento? Né? Olha aqui, ó, né? A compostura dessas mulheres. Né, as roupas dessas mulheres aqui. A verdadeira questão, hein? Pode ser que vista nas ruas aí poderiam dizer, opa, a mulherada está indo para a igreja. Então, irmãos, o que eu quero dizer? As regras existem em qualquer lugar. Esse pessoal que diz que não tem regra na igreja, se é para Deus está tudo certo, precisa ler a Bíblia com mais cuidado, né? Tudo tem regra de comportamento, né? Para homens e para mulheres, embora o que aqui é que todas as instituições nós temos regras, nós temos comportamento para comparecer perante alguma autoridade. Então, muito mais para comparecermos na presença de Deus, num culto público, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Então, estas são regras de etiqueta. Mas o bom senso, que eu acredito que está faltando muito no mundo hoje, é bom senso. Parece que as pessoas perderam a noção do bom senso. O bom senso vai além das normas. Então, existem as regras, mas o que vale? O bom senso. Né? Aí a gente volta para o versículo 2. Opa, o que agrada a Deus, né? Dá honra a Deus, é apropriado. Respeito ao meu semelhante, é apropriado. Respeito a mim mesmo, é apropriado. Ou a pessoa que tem a mente preocupado em honrar a Deus, então é apropriado, ok? Aí eu dei um exemplo, né? Você não vai andar com roupa de banho na Avenida Paulista. Vai pôr uma sunguinha e dar uma... Por enquanto eu ainda não vi. Eu creio, espero que eu não viva para ver, mas eu acho que daqui a pouco vai ter. Num dia de solzão, calor lá, o pessoal desfilando na Paulista de biquíni e de sunga. Eu ainda não vi, né? E repito, espero não viver para ver.
né? Nem eu vou com terno e gravata na praia. Quando eu vou na praia, eu não vou desse jeito aqui. A pessoa andando lá na areia, 35 graus, né? Entendeu? Então... Só querer chamar a atenção das pessoas. Né? Exato. Isso, irmão. Olha, ele falou. Quem quer chamar atenção para si. Os dois, né? Chamar atenção, né? Quem quer chamar atenção para si, não liga para a regra, não liga para a etiqueta, não liga para o semelhante, não liga para a honra a Deus. Então, como se portar na igreja? Não tem regra? Não, tá tudo certo, irmão. Nós vamos adorar a Deus. Meu coração está tudo certo. De lembrar de Deus Santo, que eu não quero isso, esse comportamento na minha vida, eu quero ser diferente. Exato. Então, feita essa introdução aí, para você entender bem o que a gente vai falar, vamos lá, no verso 9. Paulo começa falando, na NVI, da mesma forma, na Almeida Fiel, do mesmo modo, na Almeida Atualizada, da mesma sorte, significa exatamente o mesmo. Ele está dizendo que as exortações estão sendo passadas para as mulheres no que tange ao culto público, assim como ele passou informação para os homens. Então é para os dois, né? Só que ele fala, da mesma maneira, olha, continuando, né? Agora eu vou falar qual deve ser o comportamento das mulheres no culto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Então, da mesma maneira, da mesma sorte, isso é para as mulheres também. Para o homem era uma postura de santidade. Ele estava exigindo uma postura de santidade. Relacionamentos fraternais, sem confusão, sem ira. Então, por isso que ele está dizendo, da mesma maneira, vocês mulheres, que é isso que quer dizer essa expressão, vocês também orando em todo lugar, com mãos santas, sem ira, sem dúvida. É isso que ele está dizendo lá. Para as mulheres, a postura adequada ao culto público devia começar em casa, na visão de Paulo. Como? Com a escolha da roupa. Da mesma forma que os homens orando com humildade, mãos santas, sem confusão, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Aí a gente vê aquele pessoal que gosta de arrumar polêmica, gosta de arrumar confusão. Ah, mas o que é modesto para mim pode ser diferente do que é modesto para você. O que é decente para mim pode ser indecente para você. Aí a gente volta para o versículo 2. Volta para o versículo 2. Né? Honrar a Deus, respeitar o meu semelhante. Né? Então, o que é modesto? O que é decente? O que não chama atenção para mim. Uma perda do bom senso por parte das pessoas. Outra coisa, as pessoas creem hoje que para ser feliz eu preciso ter liberdade. Ok? Existe uma corrente hoje que se chama hedonista. O que é hedonista? O hedonista é a pessoa que o importante sou eu tenho que ser feliz. Então, quando a pessoa vai se vestir, ou quando ela vai falar, ou no comportamento dela, qual é o pensamento reinante hoje? Ah, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero, eu sou feliz assim, certo? Então, este é o pensamento que tem reinado atualmente, não só no nosso país, mas no mundo. As pessoas querem ser felizes. Para eu ser feliz, eu preciso ser livre. E eu só sou livre se eu fizer o que eu bem entender. Ah, e o Armando? Ah, o Armando, eu não quero nem saber do Armando.
é um infeliz, ele pensa isso porque ele é um infeliz. Eu não, Então, o que é dito lá no verso 2, que é para honrar a Deus, se preocupar com o meu semelhante, não interessa, o meu semelhante não importa se eu estou honrando a Deus ou não, mas se esse comportamento é no mundo, pessoal, tudo bem, certo? No mundo a gente tem... Não é só eu que faço isso. O triste é quando esse comportamento ele é trazido para o meio evangélico, né? Não gosto dessa palavra, para o meio cristão. Sabe o que caracteriza sempre o cristão? Que sempre caracterizou? A diferença. A principal característica do cristão é a diferença, não é a igualdade. A Bíblia fala, só que a gente colocou na cabeça, ele faz, está tudo certo, beleza, né? Então as pessoas estão preocupadas com a igualdade, né? Como que eu vou... Poxa, todo mundo está se comportando desse jeito, se eu chegar lá diferente eu não vou ser aceito, e você, o ser humano, ele quer ser aceito, né? Ele precisa ser aceito naquele meio, né? O sujeito hoje que faz uma postagem no Facebook e o pessoal critica, ele fica deprimido, ele não foi aceito. Então é tanta coisa que a gente teria que analisar, que envolve cultura, envolve uma série de coisas, e nós, né, nós todos cristãos, nós estamos caindo nessa conversa, ao invés de considerar a palavra de Deus. Então, repito, irmãos, o que caracteriza o verdadeiro cristão é a diferença, não é o ser igual, né? O importante não é aquela pessoa que fala, é aquela pessoa que age como Cristo. Não adianta você falar de Cristo e não agir como Cristo, em todas as áreas. O próprio Deus, porque em né, todas a diferença entre os que me servem e os que não servem, né? Em todas as áreas. Então esse é um ponto fundamental. Servia para aquele pessoal naquela época e serve para hoje. Se vistam modestamente, com decência e com discrição. Ele está falando aqui só para as mulheres, porque naquela época a gente tinha uma diferença bem clara entre homem e mulher. A gente sabe que hoje isso se complicou, né? Isso aqui é a nossa motivação. Se é honrar a Deus, honrar meu semelhante, eu vou lá no meu guarda-roupa, qual é a melhor roupa que eu tenho? Essa, é isso que eu vou usar, porque eu estou indo num local para honrar a Deus, para honrar meu semelhante, honrar a mim mesmo, né? Vocês já observaram, por exemplo, num casamento, numa formatura, como é que o povo vai? Bem arrumado. Como diz aí na gíria, nos trinques, né? Eu vejo aqui, quando tem casamento aqui na igreja, né? As mulheres super produzidas, penteadinha, maquiada. Agora, naquele momento, eu estou dando glória para quem? Para seres humanos. É o noivo e a noiva, merece respeito, mas são seres humanos. Por que a hora que o culto é para louvar a Deus, para honrar a Deus, a gente não se preocupa da mesma forma? Quando eu vou lá para o juiz, eu vou com respeito. Se eu for falar com o senador, eu vou... E quando eu vou falar com Deus? Deus é... Como é que o pessoal fala hoje? Deus é brother. É nós, né? Deus é brother, né? Aliás, tem uma maneira tão desrespeitosa que estão usando aí para tratar Deus, né? Deus como amiguinho, meu companheirinho, meu queridinho, né? É uma coisa assim que, né? Então, irmãos, a motivação começa em casa. Temos que ter em mente, eu vou adorar a Deus. O que é o melhor? Eu vou com o melhor. O melhor que eu tenho, o que é esse sapato furado. Tem 15 anos, mas é o melhor que eu tenho, então é isso que eu vou para cá, né? Então não é que eu estou dizendo aqui que tem uniforme, tem a roupa certinha, não,
O que eu estou dizendo é que vamos usar o que? O bom senso. Né? Você não precisa vir como eu, de terno, mas também não precisa vir de bermuda, de chinelo, de camiseta, porque você não vai assim no fórum, você não vai assim na Câmara dos Deputados. Né? A mulher, uma mini saia, uma blusa decotada, não vai entrar assim na presença de certas pessoas. Ela vai ter que se produzir, ela vai ter que ter um cuidado. Né? Então, se é para Deus, né, vamos do mesmo jeito. Temos aí. Era polêmica, eu pensei que ia terminar hoje, não terminou, mas a gente continua na próxima aula analisando aqui. Né? Resumindo tudo, volta para o versículo 2, lê o Velho Testamento, lê Malaquias, vai ver lá se realmente pode ser de qualquer jeito, se não tem regra. Dá uma analisada, não acredita em mim não, acredita em mim não. Vai lá, confere, conversa, analisa, mas baseado na Bíblia, tá? Baseado no que está na Bíblia, tá bom?